comecei a sentir falta de ar. Comecei a sentir uma falta de ar, minha mãe estava do meu lado, é porque acontece. Eu estava num quarto com 4 leitos, contando com o meu, e mais 3 leitos ali. E era pediatria, gente. Então, tipo, tinha criança, tinha bebê no meu. Bebê que eu digo assim, uma criança de 3 anos de idade. Tinha gente também adolescente, tinha uma menina de 14 anos, tinha outro menino de 4 anos, tinha um bebê de 3, e se eu não me engano, no leito junto comigo. Porém, nesse período da noite, da madrugada, tem a troca de plantão das enfermeiras. Ou seja, estava bem na troca de plantão das enfermeiras, porque como a gente já está lá, a gente já conhece como é que é a rotina, o cronograma dali. E bem nesse momento de troca, eu comecei a sentir essa falta de ar, eu tava com acesso, cara, em tudo aqui no meu braço, tava com acesso aqui, tava com acesso aqui no peito, se eu não me engano, também aqui direito. Então, a todo momento ali, eu não podia mexer porque meu acesso podia soltar. E, tipo assim, ter que soltar, e tava na troca de enfermeiro, ou seja, prontamente, creio eu que não teria alguém ali para poder resolver o problema, tem que esperar um pouquinho, até porque não é algo tão grave assim o acesso sair. Então, tipo assim, eu tinha que esperar um pouco. E eu comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar indisposto, comecei a ficar, me sentir fraco. Minha barriga começou a meio que inchar, meus lábios foram ficando de roxo. Eu comecei a ficar pálido, comecei a suar frio e perdendo ar, perdendo ar, perdendo ar, não conseguia respirar. Perdi a voz também, não conseguia falar, tipo, gritar minha mãe. E eu tava muito fraco, não conseguia, tipo, dizer, gente, alguém me ajuda, não conseguia. Fisicamente eu não conseguia, não conseguia. E, cara, durante aquele momento todo ali, eu comecei a ter o choque de realidade, cara, vou partir, mano. Ali foi um momento pesado demais, que eu até me arrepio toda vez que eu lembro, mano, porque, tipo assim, foi um choque de realidade muito absurdo, de você estar ali de cara a cara com a morte, sabe? E você falar, mano, acho que é daqui, acho que não vou passar daqui, mano. Acho que eu não vou passar daqui, mas amém. Eu lembro que, cara, parece história de filme, mas eu juro pra vocês que foi com essas palavras. Eu falei literalmente assim, pai, se essa é a tua vontade, se o Senhor quer fazer algo através da minha morte, na vida dos meus pais, se é algo que o Senhor tem com eles, mas para que isso aconteça eu preciso partir. Amém. Amém. Quero minha vida a ti. Foi de fato essas palavras que eu fiz, cara. A história de filme, mas é real. Foi isso que eu falei ali naquela cama. Eu não, eu falei isso mentalmente, cara. Eu não falei com essas palavras assim. E eu só lembro de eu fechar os olhos, mano. Cara, quando eu fechei os meus olhos e eu fui sentindo muito forte ainda a falta de ar, eu ouvi uma voz falar Gabriel. Uma voz sussurrou no ouvido direito meu nome, só falou Gabriel. Sussurrou, Gabriel. Nesse nível. E quando eu escutei essa voz, tudo foi voltando ao normal. Minha respiração foi voltando ao normal, meu corpo voltando ao normal, tudo foi se endireitando normalmente. E cara, e aquilo me marcou tanto que eu nunca vou esquecer isso na minha vida, mano. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Uma voz sussurrando no ouvido direito meu nome. E depois que isso aconteceu, que eu voltei ao normal, minha primeira posição foi olhar pro lado e ver se era minha mãe me chamando. Mas minha mãe estava dormindo, não tinha ninguém ali que podia me chamar. Mas assim que aconteceu isso, eu olhei para o pé da minha cama, eu vi uma imagem escura, meio que parada, nitidamente, uma imagem escura parada em frente à minha cama com o braço cruzado, me encarando assim. Uma figura bem escura, me encarando ali. E quando eu olhei aquilo ali, cara, eu entendi o que de fato estava acontecendo, entendi o outro lado. Entendi que a guerra era maior do que eu imaginava. Não era algo tão, como posso dizer, tão transformador, entre aspas, assim, para mim, mas era uma guerra que envolvia muita coisa. Envolvia muita coisa que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Envolvia muita coisa. E aí foi o meu primeiro momento de milagre. Aquele ali foi o meu primeiro milagre. Eu creio que eu passei uma pré-overdose. Eu acho que eu estava prestes a ter uma overdose ali por conta da morfina. Se não me engano, os outros medicamentos também em conjunto. E Deus ele me livrou da morte pela primeira vez ali. Ele parece doido, né, mano? Um cara falar que Deus livrou ele da morte pela primeira vez. É doideira falar isso, né, mano? É doideira, né? Algo normal, assim. Mas, cara, meu normal é esse, mano. Todo tempo
é um livramento, é algo. E graças a Deus por isso, mas, tipo assim, a carcaça tem que aguentar, mano, tem que sustentar, sabe? E, beleza, chegou o dia da consulta, depois desse rolê, eu recebi alta, voltei pro hotel. E voltando pro hotel, chegou o dia da minha consulta, eu cheguei na consultório lá, com a doutora, ela olhou meus exames todos, e ela falou assim pra mim, Gabriel, você tá com um câncer raro, ele é um câncer muito agressivo, você tá com um sarcoma de Ewing, sarcoma Dewing, para quem quiser pesquisar. É um câncer raro, ele é muito comum em atletas que praticam esporte, porém é um câncer raro. Ele também tem como característica dele assim ser muito agressivo e ter a metástase muito alta. O que é metástase? É quando o câncer se espalha para outras partes do corpo. A probabilidade dele ter metástase é muito alta. Porque por ele ser um câncer que atua assim na questão muscular, nas partes moles do corpo, a tendência dele é se espalhar. Onde ele vê, ele está indo. E a doutora falou, olha, a gente vai ter que começar o seu tratamento rápido, e ela explicou isso que eu acabei de dizer para vocês. Vamos ter que começar o seu tratamento rápido, você vai ter outra consulta com um médico que vai te explicar como é que vai funcionar, a questão da quimioterapia, todos os processos que você vai ter que passar e tudo mais. Beleza, show de bola. Ali foi mais um choque de realidade. Então, recapitulando, eu passei de um menino que era muito ativo em esportes, tinha muitos sonhos, projetos, diversas outras coisas, para um menino na cadeira de roda, para um menino no hospital do câncer, para um menino prestes a fazer um tratamento contra um câncer raro. Então, ele foi outro choque de realidade para mim. Então, durante esse momento, cara, eu fui tendo uma metanoia também mais pesada ainda do que eu já estava passando. Então, durante todo esse processo, cara, eu fui tendo que enxergar esperança onde, humanamente falando, não tinha. Eu tive que tentar achar algo que eu pudesse me apegar, segurar. E, humanamente falando, não tinha, mas sei que espiritualmente eu tinha muito que olhar, eu tinha muito que me apegar. E Deus, ele tem, obviamente, ele tem 100% da parte de tudo que aconteceu, tanto da permissão do câncer, porque tem muita gente que me perguntar isso, cara, Jesus, como assim Deus te deu câncer? E, cara, Deus, ele não deu câncer, Deus, ele me permitiu passar por isso. Você vai ver na Bíblia que Jesus, ele não poupa ninguém de processo, ele não poupa o problema. Ele não poupou Daniel, não poupou José, não poupou Davi. Estou só citando alguns exemplos, tem vários, ele não poupou Estevão. Então ele não te poupa do processo, mas ele também deixa claro que ele vai estar com você nele. Então, isso que é muito forte em mim, que eu falo, cara, tamo aí, mano. É guerra, vamos entrar na guerra, porque eu sei que Jesus está comigo. Sabe? Davi, quando soube de Golias, Golias é um cara temido, mano. Golias era temido ali. Todo mundo temia Golias. Todo mundo escutava o nome Golias, já esquivava, já fugia. Ninguém enfrentava. Mas quando Davi ele se move em meio à divergência, ele se move em meio às circunstâncias, não é mais Davi. É Deus através de Davi ali. Porque o posicionamento gera isso. Quando você se posiciona em meio à divergência, em meio ao problema que está acontecendo, seja ele financeiro, físico, seja lá o que for, não é mais você. É Deus através de você, mano. Porque o maior de fato é o que está em nós. É isso que Deus quer de nós, cara. Ele quer posicionamento, mano. Ele quer que você bote a sua cara a tapa ali em frente com o problema. Não deixe o problema enfrentar você. Porque isso é natural, o problema vai enfrentar você. Então você tem que enfrentar de volta. Sabe? E é isso muitas vezes que Deus quer de nós. Sabe? E, cara, como eu falei no começo, cara, quem chora pra Deus tem resposta, mano. Quem chora pra Deus tem resposta, cara. Exato, exato. Por mais pecadores que nós sejamos, cara. Só a atitude de a gente clamar por Deus já mostra que a gente está se humilhando tanto ao ponto de Jesus. Eu só tenho você, cara. E ele é tudo, mano. Ele é tudo. Tá ligado? A palavra dele vai dizer que ele é o pão da vida. Então, meu irmão, nós temos o pão da vida. A palavra dele também vai dizer que ele é a água viva. Então, assim, ele é a água viva. Tá ligado? Ele é tudo que nós precisamos, cara. Se é sede, nós temos. Se é fome, nós temos.
tá ligado, mano? Ele tem tudo. Assim, ele é o Shalom. Exato. É o Jeová Shalom. É o Deus da paz. É o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, assim, mano, de fato tem aquela canção, né? De nada tem falta. Mas como nós estamos de mano, de fato. De nada nós temos falta. Como você falou, o Senhor não te. Quando o Senhor não nos poupa do processo ali, me lembra muito o pai. De fato, né? De fato. Porque o pai, quando tá cuidando do filho, ele não poupa o filho da maturação. Sim. É igual o pai ensinando a criança a andar de bicicleta. Ele não vai poupar a criança de cair, porque ela precisa aprender. Sim. Então, mas tá sempre ali, do ladinho. Caiu, levanta agora, ó. Vamos de novo. É a mesma coisa assim, olha. Vai passar por esse processo, ele precisa, mas eu vou estar aqui. E quando ele me chamar, vai ter minha presença ali. E tem que ter muita maturidade pra entender isso, mano. Sim. Tem que ter muita maturidade pra entender isso. Eu fui ter maturidade na prática ali, tomando pancada, tomando soco na cara. Se não tem, vai ser na prática, vai ser no... Se não tem, exatamente. Porque, cara, às vezes a gente fica procurando tanto que Deus quer de nós. Cara, o que Deus ele quer fazer na minha vida, qual o propósito dele na minha vida, mas, cara, às vezes aquilo que ele mais quer de você é aquilo que tu mais tá dando pro mundo. Aquilo que tu mais tá proporcionando pro mundo é aquilo que ele mais quer de você. Seja tempo, seja sede, seja dependência, cara. Muita gente é dependente de um iPhone, mano, dependente de um telefone, dependente de qualquer coisa, menos de Deus, mano. Então, eu fui aprendendo, cara, aprendi muitas coisas nesse processo. Uma delas é dependência em Deus. Cara, isso é uma dádiva. É uma dádiva você ser dependente de Deus. É você se propor a ter o melhor dessa terra, mano. Se depende de Deus, é você ter o melhor. Engraçado é que a gente tem medo de ser dependente de Deus e ter falta quando ele é tudo, tá ligado? Então, de fato, ser mano. dependente de Deus é o melhor dessa terra, né? De fato, de fato. E, cara, chegou esse processo, fui pra consulta com esse doutor que vai me explicar qual seria o processo de quimioterapia, de tudo, só segundo. Perdão. Chegou o processo para saber o que ia acontecer. E, cara, quando chegou a hora, o momento da consulta, que eu entrei naquele consultório, que o médico foi contando como é que seria, como é que iria funcionar o que aconteceu, foi entrando dentro de mim uma paz, cara. Doideira, né, mano? Foi entrando uma paz ali, tipo, a paz foi tomando conta do meu ser em si. E ele foi contando que eu teria que fazer um determinado tempo de quimioterapia, e dando um tempo ali de quimioterapia já, eles iam sentar e conversar qual seria o meu diagnóstico. Na real, não o diagnóstico, mas qual seria o que eles iriam fazer depois de um certo período de quimioterapia. Se não me engano, quando fechei um ciclo de 3 meses de quimioterapia, teve essa reunião, essa sala de reunião entre os médicos, para saber qual seria o procedimento que eles iam fazer relacionado ao tumor. Mas, cara, aí que começa de fato o meu testemunho em si. Eu saí dali em paz, sabendo tudo que eu ia ter que passar, sabendo tudo que eu ia ter que enfrentar. E era um gigante, bem gigante mesmo. Eram coisas bem pesadas. E só que essa paz ela entrou dentro de mim, mano. Ela fez morada de fato ali dentro de mim, essa paz. E eu lembro que eu saí do consultório com. Não saí com um sorrisão no rosto, né? Mas eu saí em paz, cara. Eu saí com semblante totalmente tranquilo. E beleza, eu saí de lá, fui pra casa. Aí a notícia foi se propagando, minha mãe sabe disso. E quando aconteceu, eu falei, mano, eu quero que ninguém saiba. Só fala pra todo mundo como terminar. Só que, poxa, é impossível, cara. É impossível isso, mas aí já começou a se propagar assim, o que estava acontecendo comigo de fato. E ali, mano, ali começou algo que foi, de certa forma, incrível, mas também teve momentos que não foram tão legais, porque, cara, sempre é assim, né? Sempre você... O que aconteceu comigo foi meio que uma peneira também na minha vida, sabe? Uma peneira que, tipo assim, ela passou ali e, tipo, foi ficando de fato quem teria que ficar ali e foi saindo quem deveria sair mesmo, sabe? Então, teve muitas pessoas que apoiaram a gente com ações, teve pessoas que apoiaram a gente com ações e atitudes também.
Então eu não posso dizer ao contrário disso, nós fomos eu fui muito acolhido por muitas pessoas, sabe? Então eu dou glória a Deus por isso, dou glória a Deus pela vida dessas pessoas, eu creio que Deus ele de fato honrou e honra a vida de cada pessoa que fez parte do meu processo. E aí começou, cara, aquela questão de você se ressocializar. Porque eu tava vivendo a realidade que, cara, eu só ficava em casa, no meu quarto. Eu não sabia mais o que era, tipo assim, você ficar na rua. Meus amigos mandando mensagem pra fazer uma coisa, eu só olhava, porque, poxa, não tinha como fazer nada. Então, eu comecei a tentar voltar, sabe? A ter aquela visão. Só que eu ainda tava na cadeira de rodas. Eu tava naquele processo de cadeira de rodas e tal. E o meu tratamento com a morfina foi me dando mais liberdade. Porque como eu não sentia tanta dor, teve momentos que eu conseguia andar, conseguia fazer um esforço, sabe? Para poder voltar, não como eu era antes, porque isso não teria como, mas pelo menos voltar tipo, ficar tranquilo, sabe? Sair dessa circunstância que eu tava. E, tipo, sempre nos cultos, como eu falei, eu nunca faltei um culto. E quando eu faltava era porque eu estava internado ou porque de fato não poderia ir, não dava para mim. Mas eu sempre procurei estar no culto. E abrindo um parênteses aqui, eu nunca fui num culto porque eu estava doente, porque eu estava sofrendo, eu preciso de Jesus, Jesus me cura. Nunca fui num culto com o principal motivo como esse. Eu fui no culto porque, cara, não é eu que preciso no culto. Não, minto. Perdão. Né? Tipo, Jesus não precisa de fato que eu vou lá adorar ele, porque ele tem anjos 24 horas falando santo, 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 sabe? Mas ele é nós que precisamos. Nós que precisamos adorar a Deus, cara. Nós precisamos estar presentes ali, nós precisamos ser constantes, sabe? Hoje em dia as pessoas invertem muitos papéis, cara, como se é Jesus que precisa que eu vou lá no culto, Jesus que precisa que eu vou lá e adore a Deus. É Jesus que precisa que eu saia por aí pregando o evangelho. Não é ele que precisa não, mano. Ele não precisa de nada, cara. Se nós não fizermos, o Senhor vai levantar outros que façam. Né? E uma coisa, tu vai lembrar, né? A gente sempre fala muito do Touti, que a gente foi da Gabi Sampaio. E foi uma coisa que ela falou, cara, tá muito difícil. Louve o Senhor. Exato. Diga que Ele é bom. Então, mano, tá muito difícil. Vai ao culto e mesmo sem forças, levanta suas mãos e, cara, o Senhor é bom. Ele vive, Ele reina. Tipo assim, declara, mesmo na realidade difícil, que, cara, Ele permanece no bom. A minha realidade não muda a bondade e a soberania de Deus. Tá ligado? Então, é isso. De fato, cara, não tem como, mano. Tem problema nessa terra que impacta na soberania de Deus sobre a nossa vida. Não tem, não existe isso. Não existe isso. Então, mano, Jesus não precisa de você, mano. Não, ele não precisa de você, você precisa dele. Eu tenho certeza que quando a gente olha com essa visão, que para muita não vai entender isso. Mas a gente vai ter que ter maturidade para entender o que esse cara tá falando, mano. É de fato. Quando você entende que você que precisa de Jesus, de Deus, você que precisa disso, a sua vida ela dá um start, mano. Que, cara, só Deus pode te parar. Porque, poxa, é só ele, mano. Sabe? É só ele. E, cara, muitas vezes, o que é dificuldade pra nós, o que é aquela parada, como eu falei com vocês, que eu não enxergava, mano, humanamente falando, eu falava, caralho, mano, o que eu vou fazer? Pro reino é uma oportunidade de mostrar o poder de Deus. É uma oportunidade de mostrar o que Deus pode fazer. Então, é só trocar a visão, mano. Você não olhar a dificuldade mais como uma dificuldade, com um beco sem saída, você olhar como uma oportunidade. Você olhar aquilo ali e falar, cara, isso aqui é uma oportunidade de Deus agir na minha vida. Isso aqui é uma oportunidade de Deus ele fazer algo que vai impactar a vida de outras pessoas. Como ele fez na minha vida. Então, essa é a mentalidade, essa é a visão que nós temos que ter sobre os problemas que vem né, no caminho da vida, cara. Jesus ele sempre disse que, cara, no mundo tereis aflições, mano. Mas tem de bom ânimo. Porque ele já o quê? Já venceu, mano. Ele é a carta na mão. Cara, na mão, cara. Então, começou esse período de quimioterapia e eu fiz minha primeira quimioterapia. Minha primeira quimioterapia como todo mundo sabe, cai cabelo. Cara, quimioterapia destrói o ser humano. Resumindo, ela destrói. Vamos ver aqui nas imagens. Deixa a foto aí de quando eu fiquei num período bem pesado. Essa foto aí é um período bem pesado. Eu tinha acabado de fazer o procedimento cirúrgico. E também uma quimioterapia, então eu estou bem debilitado mesmo, sem você assustar quando vocês verem.
E ver como eu tô hoje, tipo assim, é absurdo, cara. Eles são meus amigos, assim, tem que ver. Até hoje, tipo, ainda fica, cara, mano, que isso, que isso. Todo mundo que me conhece fala isso. E ela destrói o ser humano. Destrói o ser humano completamente. Eu não digo só 20% do ser humano, destrói 100% do ser humano. Psicologicamente, Psicologicamente, fisicamente. Cara, eu emagreci muito, 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 muito. Eu, tipo assim, minha aparência, eu era muito, muito pálido. Muito pálido. Meu rosto era totalmente magro, parecendo caveira. Véio. Então eu fiquei muito debilitado. Sofri muito, mano, com a quimioterapia. Minha primeira quimioterapia, meu cabelo não caiu porque demora um pouco. Ele costuma cair depois da segunda. Normalmente na segunda quimioterapia já começa a cair todos os pelos do corpo, praticamente caem. E começa aquele período também envolvendo autoestima. Porque lembrando que, cara, eu era um jovem de 16 anos ainda. Eu estava perto de fazer 17, mas ainda já era 16 anos. Você imagina, já 16 anos se vendo naquela realidade ali, cara, de um dia pro outro. Modo de falar assim, mas pra mim é como se fosse de um dia pro outro, mano. Então, cheguei ali naquele momento e, cara, me olhando no espelho assim, eu me odiava, mano. Eu me odiava. Eu não gostava de olhar pra mim mesmo no espelho. Eu não gostava, eu tinha nojo, sabe? Essa é a palavra. Eu tinha muito nojo quando eu me olhava no espelho. Porque eu falava, cara, esse não é o Gabriel, mano. De fato, assim, eu me olhava no espelho. Toda vez que eu ia tomar um banho, eu me olhava no espelho e falava, esse não é o Gabriel. Esse não é o Gabriel que eu conheço, de fato. E aquilo ali, querendo ou não, me dava uma certa motivação a me destruir, mano. Me ver naquele jeito ali me destruía, mano. Acabava comigo, de fato. E durante esse processo, cara, eu, eu comecei a ter que ampliar minha visão. Eu comecei a ter que enxergar o depois. Eu queria, era a minha única fonte de esperança era saber que isso vai passar. Lá na frente eu vou contar isso como eu tô contando hoje. Esse dia aqui, esse momento aqui, foi um momento que no dia que meu cabelo estava caindo, que eu estava completamente debilitado, eu imaginei. Foi um dia que eu sonhei, sabe? E como todos os outros que vêm acontecendo, eu começo a ver, caraca, mano, se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado naquele lugar, se eu tivesse essa mentalidade de covarde, que é a mentalidade de covarde, mano. Ah, Gabriel, é muito radical, mano, é de covarde, cara. Porque Jesus ele se acovardou em minha cruz, porque ele vai me acovardar em meu alcance. E é muita covardia minha, mano. É falta de respeito minha, mano. Ah, Gabriel, você não sabe o que eu passo, mano. Você não sabe o que tá acontecendo. Irmão, tava passando por um câncer raro. Eu podia morrer a qualquer hora. Eu podia dormir e não acordar, velho. Eu podia dormir e não acordar. Várias vezes minha mãe de madrugada, na minha cama, botava o dedo no meu pulso pra ver se eu tava vivo. Então, cara, olha a realidade. E durante todo esse processo, comecei a fazer a quimioterapia. E, como eu falei, eu ficava dá muito enjoo mesmo, é verdade. É um enjoo absurdo. Eu tinha enjoo até de beber água, porque minha boca se machucava toda por dentro. Minha boca era toda machucada. Não conseguia beber água. Era muito difícil beber água, tipo assim, golão, porque só o gosto da água me dava enjoo. Vomitava tudo que eu comia, eu vomitava, bebia, vomitava, comia, vomitava. Essa era a minha rotina no dia. Eu vomitava do que comia. E com isso, né, te esperava emagrecer muito, ficando mais fraco, mais fraco. Não só fraco por dentro, mas fraco por fora também. E diversas vezes eu ficava internado. Vocês teriam um pouquinho de ideia. Quando você faz quimioterapia, meu processo de quimioterapia, se não me engano, era uma semana de quimioterapia e eu ficava uma semana em casa, praticamente. Mais ou menos isso. Ou, se eu não me engano, era um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Mas a minha, se eu não me engano, era isso de uma semana. É, E eu nunca consegui ficar uma semana em casa. Porque a reação era tão forte que eu sempre voltava para o hospital. Porque o que acontece? Quando dá febre, você é obrigado a voltar para o hospital. Você tem que voltar para o hospital. Então, toda vez, dava 3 dias em casa praticamente, às vezes 2 dias em casa, eu voltava para o hospital e ficava internado. E durante todo esse processo eu vi muitas coisas, eu ouvi muitas coisas.
Coisas que, cara, nossa, mano, muito pesado. Até hoje algumas me assombram, porque ficou, sabe? Fica marcado na sua memória. Porque eu, cara, na realidade eu ver criança de 3 anos passando por mim correndo, tipo, carequinha, fazendo tratamento. E aquilo era o que mais me pegava. Eu entrar naquele ambiente e eu ver diversas crianças, diversos adolescentes, gente da minha idade, com problemas absurdos, tumores que tu falava, mano, caraca, velho, que triste isso. Eu via aquelas crianças correndo, brincando, como se nada estivesse acontecendo. E aquilo me motivava muito, mas ao mesmo tempo era de chorar, mano, você ver aquilo. E, cara, por diversas vezes, Deus sabe quantas vezes eu orei. Porque eu falei pra minha mãe uma parada, eu falei, mãe, eu não quero fazer amizade aqui. Eu não quero ser amigo de ninguém aqui. Por quê? Quando eu comecei esse período da quimioterapia, ela mexe com tudo. E ela mexeu muito com o meu emocional. E eu fui criando uma mentalidade meio fria do que estava acontecendo. Então eu estava vendo já outro processo, já começou um processo emocional muito forte na minha vida. Eu comecei a ter uma mentalidade muito fria, porque eu tinha na cabeça que eu precisava ser frio. Porque se não fosse frio, aquilo ia me consumir e eu ia sofrer o triplo do que eu estava sofrendo. Então eu precisava ter um olhar frio para aquela situação. Eu precisava parar de enxergar aquilo na intensidade que eu estava enxergando. E aquela paz que estava em mim, acabou, eu mesmo acabei afogando aquela paz com essa frieza que eu estava criando em mim. E foi meio que um senso de proteção que eu tive comigo mesmo. E Deus ele me tratou muito nisso, graças a Deus. Mas durante esse processo eu falei, Jesus, não quero ter amizades aqui. Falei com a minha mãe, mano, eu quero ser muito de ninguém porque eu não quero ter a dor de perder alguém aqui dentro, no meio da luta que eu sei que é. Eu não quero ter a dor de estar fazendo amizade com uma pessoa num dia e no outro, o outro saber que ela não está mais aqui. Eu não quero ter essa dor comigo. Eu não quero carregar essa dor comigo. Então eu sempre fui muito recluso na minha. Eu entrava no leito, obviamente, poxa, eu falava com todo mundo, boa noite, mas eu sempre ficava na minha. Não era muito de socializar assim. Então eu criei esse senso protetor. Mas, cara, tinha momentos ali que você se torturava por dentro, porque eu via crianças, eu via adolescente, eu via gente muito mais nova que eu via coisas muito pesadas, sabe? De eu ver uma menina de 14 anos quase falecer na minha frente, literalmente na minha frente. Então são coisas que você olha assim, você tem um choque imenso. Você viu quase 10 médicos, 10 enfermeiros assim mais ou menos, em volta daquela menina, fazendo de tudo para que ela volte e você olhar aquilo ali com cara de espanto, porque você fala, mano, amanhã pode ser eu. E era esse que o inimigo ele falava comigo. Nitidamente, toda vez que acontecia uma situação dessa, o inimigo ele vinha e ele comentava comigo, pode ser você. Até que passou todo esse tempo de quimioterapia, eu fazendo um tratamento direitinho, sofrendo todo os efeitos colaterais que passa a quimioterapia, passando por todo esse período, e eu fiquei internado no leito. E foi um período que eu estava prestes a terminar o meu tratamento de quimioterapia. Faltava, se não me engano, uma sessão de quimioterapia para me acabar esse processo. Já tinha dado 1 ano e 3 meses. Eu fiz quimioterapia por 1 ano e 4 meses. Ou seja, faltava praticamente uma quimioterapia, se não me engano, para fechar. 3 meses e meio ali que eu estava terminando praticamente. E nessa vez eu fiquei internado e eu fui trocado de leito. Eu saí de um leito que tava também, eram 4 leitos normalmente, saí de um leito para ficar num leito. E cara, ali, mano, ali Deus nossa, ele me colocou numa posição muito pesada, assim, vamos dizer assim, uma posição pesada humanamente falando. Espiritualmente foi algo assim que, cara, absurdo, sobrenatural de fato, mas fisicamente, humanamente falando, foi algo muito pesado. É esse caso que até hoje às vezes me assombra, sabe? Me assombra modo de falar, sabe? É algo que toda vez ele vem em memória. Eu fiquei num leito onde era só eu e mais um menino. Eu não vou ficar citando nome nem nada, mas era um menino que ele já tratava desde 9 anos de idade. Ele terminou o processo de quimioterapia dele, estava vivendo a vida dele normalmente, no controle. Controle que eu falo é porque quando você termina a quimioterapia, o tratamento, você fica no controle. E ele tem a fase do mês ali, você vai de 3 em 3 meses, depois você vai de 6 em 6 meses, depois uma vez no ano até fechar 5 anos.
aí você está totalmente livre de hospital. Eu me encontro no controle, eu já estou perto da fase de uma vez no ano, graças a Deus. E esse menino, ele estava nessa fase já. E depois, cara, pra você ter ideia, passou um tempo, ele voltou, já grande já. Ele voltou, porque ele estava em casa, ele sentiu uma falta de ar, desmaiou, acordou no hospital, entubado. Pelo que eu lembro aqui, o que aconteceu é o câncer dele retornou, foi pro cérebro e foi pro pulmão. Cara, eu digo assim, que eu passei por isso. Naquele ambiente do hospital, não se compara câncer com câncer. Você não fala que ela está pior que eu, aquele está pior que eu. Não existe essa questão. A gente que tratou isso, cara, de você olhar no olho um outro paciente, você já dava uma força. Só de olhar no olho você já fala, mano, eu tô contigo, você vai passar por isso, você vai conseguir passar por isso. Só de olhar no olho. E isso é muito bonito de se ver, isso é muito bonito, sabe? É natural isso lá. E o câncer dele retornou pro cérebro e teve metástase pro pulmão. E, cara, querendo ou não, tem pessoas que estão piores. Mesmo que a gente não compare, tem pessoas que estão piores. E, normalmente, uma pessoa que está com câncer no cérebro, na cabeça, ela tende a ter mais probabilidade de se render à doença, entre aspas, tipo, de realmente falecer. Essa é a palavra. Então, quando você conversa com alguma mãe lá, que ela fala que o filho dela tá com câncer cerebral ou algo do tipo, você, tipo, já vem na sua mente, caraca, mano, puxa. E ele estava totalmente entubado, e no leito dele tinha um equipamento de saturação do pulmão, que estava medindo a saturação do pulmão dele. Como ele estava entubado, né, havia saturação. E o barulhinho ficava pi, 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 fazendo esse barulho toda vez que, tipo assim, dava algum probleminha, fazia um barulho pi, pi, pi mais rápido, alguma coisa assim. E os médicos entravam, normalmente limpava o tubo lá dele e voltava ao normal. E esse cara foi internado com a namorada, intercalando com a mãe. Minha mãe fez muita amizade com a mãe dele, também com a namorada. E, cara, quando eu cheguei nesse leito, eu já tomei um baque, porque eu vi que era só 2 leitos, era o meu e desse menino. Então eu já achei meio estranho. O quarto é totalmente fechado. Cara, normalmente a gente que trata isso, a gente quase não vê sol, mano, porque é totalmente fechado o ambiente. Você fica totalmente recluso, porque sua imunidade é muito mais baixa do que das pessoas normais, entre aspas. Então você tem que totalmente ser recluso. Até em casa mesmo tem que ficar recluso, porque qualquer coisinha que vier, um resfriado sequer, pode ser o motivo de uma fatalidade. Então, já era um ambiente assim fechado, escuro, sabe? Um ambiente meio macabro mesmo. Essa palavra assim, questão de ambiente, sabe? E um dia antes de eu receber alta da internação e voltar para minha casa, era por volta de 8 horas da noite, 9 horas, se não me engano, era período de festa junina. E era Covid, detalhe. Eu passei por tudo isso no ápice da Covid. Eu tive Covid, só que graças a Deus Deus me curou, não tive nenhuma reação, somente tosse mesmo, mas fora isso não tive nenhuma reação. Então já tem esse milagre também, que era no ápice da Covid, eu estava passando por um tratamento de câncer, com a imunidade lá embaixo. E não teve tanta. Porque normalmente o hospital faz data comemorativa, faz as coisas. As enfermeiras chegaram lá com um lanche de festa junina e tal. E, cara, antes da enfermeiras entrar, o aparelho desse menino começou a pitar muito rápido. Pitar muito rápido. E foi parando também e ficando devagar. Aí a enfermeira entrou, olhou ele, viu, tentou mexer no equipamento lá e não estava continuando nada. Continuando nada, né? De certo. Chamou o médico. E, cara, quando vê um médico no leito, você já sabe que alguma coisa deu errado. Então o médico foi lá, olhou ele e falou, olha, calma aí. E chamou uma outra médica. Cara, a médica, ela veio com umas 5 enfermeiras. As enfermeiras mexendo nele, trocando posição dele, dessas coisas. E não acontecia nada. A médica veio, botou o aparelhinho, esse nome agora, mediu o batimento dele e ela falou assim, mãezinha, seu filho se foi. E tipo, eu vi aquilo ali, cara, me destruiu de uma maneira absurda. Minha mãe, muito mais emotiva, assim, começou a chorar compulsivamente.
E naquele momento ali, eu posso dizer para vocês que foi o momento que eu mais me deixei levar pelas circunstâncias de tudo. Aquele momento ali eu me entreguei totalmente, eu fui frágil ali e, cara, aquilo me consumiu de uma forma que eu comecei a entrar em desespero. Porque quando eu escutei a médica falar essa frase, o inimigo, ele de fato veio até mim e falou, você pode ser o próximo. Aí, aconteceu todo esse período e, cara, chegou, ele foi lá e, puxa, o menino faleceu do meu lado, tá ligado? Logo depois, eu tive essa visão de, cara, caraca, mano, e agora? Meu amigo falou, pode ser o próximo, fazer sentido. Por que fazer sentido? Porque tava prestes a terminar meu tratamento. Então, poxa, propício, parecia mesmo. E, cara, graças a Deus, não aconteceu. E chegou o dia da consulta para ver aquilo que eu comentei com vocês, que os médicos sentam junto e ver o que de fato vai fazer comigo. E chegou essa consulta, ele teve a reunião com os médicos, eles me encaminharam para um cirurgião, que o cirurgião ia me dar 3 diagnósticos do que ele iria fazer comigo. E eu tinha 3 diagnósticos. O primeiro, que era a cirurgia e colocar uma endoprótese que fala, é um ferro praticamente no lugar do lugar que foi afetado. Colocar um pino ali no lugar que foi afetado. Como foi a parte da cabeça do meu fêmur esquerdo, eu tinha essa possibilidade. A segunda possibilidade era eu continuar fazendo quimioterapia, radioterapia e seguindo o tratamento. E o terceiro era eu amputar a minha perna. Amputar totalmente a minha perna esquerda. E, cara, quando ele falou isso, minha pressão caiu, eu quase desmaiei. Aí sentei na cadeira lá. E ele olhou. E, cara, foi um cirurgião muito frio, sabe? Foi muito frio. Ele testou muito no psicológico ali. Porque ele olhou e falou, cara, isso aqui é uma doença. Mas que eu olhei pra ele e falei, jura que é uma doença, mano? Acabei de fazer 1 ano e pouco de quimioterapia. E ele começou a falar e tal. E ele falou, então, nós vamos fazer cirurgia e colocar na pós. Aí eu dei graças a Deus, porque, tipo assim, era o melhor diagnóstico era esse. Mas, poxa, eu saí de lá muito, chorando bastante, né? Porque, poxa, eu não queria estar nessa posição, obviamente. E saí de lá chorando muito e daqui uma semana eu ia ter a cirurgia. Então, foi uma semana que eu não dormi. Literalmente, eu não dormi, porque eu não sabia. Eu não sabia se ia dar certo a cirurgia, eu não sabia o que ia acontecer, porque é uma cirurgia bem difícil, assim, entre aspas, de ser feita, né? Pelo que eu vi. E chegou o dia da cirurgia. Chegou o dia da cirurgia, eu tô lá, né? Todo preparado para entrar na sala. E aquela mesma paz que entrou no ser quando eu tive a consulta que estava me contando, o que eu estava acontecendo, voltou e, cara, aquela paz, ela de fato me acolheu de uma forma que, de fato, excede todo entendimento. Mano. Eu entendi o que eu ia passar ali e eu falei, cara, mais um, então vamos embora. E entrei na sala de cirurgia, aí teve tudo aquele procedimento. E a minha cirurgia era para durar 4 horas. O médico comentou que duraria 4 horas. Ela durou 7 horas na minha cirurgia. Vocês vão entender por quê. Ele vai colocar uma foto da minha perna no pós-operatório. Assim que eu saí da sala, essa minha perna era assim que ela estava. Você vai ver que a pancada de ponto, foi muito ponto que eu tomei. Se não me engano, foram 49 pontos, eu acho. Muito grande, não. Eu acho, eu acho. Assim, é quase a coxa inteira, né? Sim, e tipo, não era de fato para ser isso, porque normalmente, se você for pesquisar essa cirurgia, eles pegam um pedaço exato, que foi o tumor, para poder agir objetivo. Só que não, vocês vão entender por que foi esse pedaço da minha coxa. E tranquilo, chegou a cirurgia, tudo aquele processo, pá, apaguei. Sendo que no caminho para a sala de cirurgia, veio na minha mente, cara, será que eu vou morrer, mano, dormindo, tá ligado? Morrer na cirurgia e não acordar mais? E, tipo, aquilo ali foi me pegando um pouco também, cara. Porque eu fiquei imaginando, eu falei, caraca, mano, se eu vou pra cirurgia, não volto, velho. Caraca, mano, que pesado isso. E fui com essa mentalidade. Chegando lá, poxa, tranquilo. Ele me deu anestesia, pá, apaguei. 7 horas depois eu acordo no pós-operatório, numa sala lá. E depois daquilo ali, o que acontece? Eu tô com a perna totalmente parada, né? Totalmente enfaixada e tal. E vem a ambulância para poder
me levar para casa. A ambulância me leva para casa, eu começo a fazer a adaptação, né? Em casa. Todo aquele esquema de me ajudar, como eu falei no começo, era praticamente a mesma vivência. Só que, poxa, eu estava operado. Chegou um dia, depois de eu ter feito a fisioterapia, depois de eu ter totalmente me adaptado, assim, entre aspas, de conseguir pelo menos andar de muleta, eu tive que ir na consulta, que nessa consulta a médica ela me conta como é que foi a cirurgia, me conta o que eles fizeram, me conta tudo o que aconteceu ali, os prós, os contras. E tranquilo, chegou na consulta, nós chegamos na consulta, aí eu cheguei, minha mãe e tal, a médica, ela, normalmente, o que eles fazem? Eles pegam a parte que foi retirada do seu corpo e eles levam para você ver. Olha, Gabriel, isso aqui é o seu osso e tal, pá, pá. A médica, ela pegou, ela falou assim, Gabriel, então, cara, sua cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, graças a Deus. Hoje em dia, até hoje os médicos eles falam comigo, cara, tua cirurgia foi perfeita, porque normalmente quem faz essa cirurgia que eu fiz anda mancando, tem dificuldade, eu não tenho, tipo, nenhuma praticamente. Tem algumas limitações, mas são coisas bem pequenas. E depois ela falou algo, ela falou, Gabriel, então, cara, a cirurgia foi um sucesso, mas tem algo, a gente não encontrou nada. A gente abriu sua perna e não encontramos nada, mano. Ela pegou assim a parte do meu osso assim e, cara, não tinha nada. Aí a minha reação foi dar uma risada e falar, eu sabia. Tipo assim, por dentro, cara, eu sabia, mano. Eu sabia que eu não ia sair dali no saco preto, mano. Eu sabia que eu não ia sair dali dessa forma. Eu sabia que eu ia sair dali com testemunho. Eu sabia que eu ia sair dali com o propósito de levar o que Deus fez na minha vida a qualquer lugar que for. E dando um parênteses aquilo que a gente comentou no começo, cara, hoje em dia eu vejo como tudo foi propício para o meu chamado, foi propício para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Tudo. Porque quando a doutora ela falou que não achou nada, e esse tamanho dessa cicatriz foi por isso, porque os médicos estavam procurando o tumor, procurando se ele estava em alguma outra parte que aconteceu, porque eles não entenderam. Porque o que acontece? Câncer ainda não tem cura medicinalmente. A quimioterapia é para diminuir o tumor a ponto dele ser operado e retirado. Só que no meu caso sumiu. De fato, o tumor ele sumiu. E cara, no meio disso tudo, Jesus ele pôde me abençoar com o que eu de fato consigo agir hoje, que é o meu chamado, que é o dom de cura. Então hoje eu entendo essa questão, o processo, cara, o porquê de tudo. Foi doloroso, mano, foi muito doloroso, mas não se compara aos frutos que o processo gera. E foi o que tu falou, né, do propósito. Você não prepara a promessa. Ele caminha para o processo, que esse processo te leva para... Exato. Né? Então, a promessa, você não precisa de um tempo para poder fazer algo, um estalar de dedo. Ele faz tudo, mas ele prepara a gente para aquilo que ele vai nos entregar. Exato. E quem explica Deus? Ninguém, Mano, mano. sumiu, o cara agora, como que faz? Desde a primeira vez que eu vi, lembro que ele falou assim, eles estão procurando até hoje. Até hoje, mano, se demora, eu vou querer operar de novo. Mano, tá e eu gosto muito daquilo que o Senhor faz. O Senhor ele é poderoso demais. Sim. Tipo assim, eu já ouvi você falando isso na igreja, já fui numa outra lá contigo, né? Rolê, Eu fui lá em outro lugar, eu ouvi esse testemunho algumas vezes, mas, mano, é sempre muito revigorante, tá ligado? Sim. Tu ouve, tipo assim, dá uma fé atrás isso. E, cara, nós poderíamos, mano, fechar com muitas perguntas. Começar aqui, mas eu acho que esse testemunho já diz tudo sobre o espírito e movimento da história. Tá ligado? Mas eu quero fazer só uma única pergunta. Tu quer fazer a pergunta? Eu faço. A única pergunta. Quem é o Gabriel depois disso tudo? É um Gabriel totalmente dependente de Deus. É um Gabriel totalmente com a visão, uma visão mais aberta, espiritualmente falando. É um Gabriel totalmente mais preparado. É um Gabriel totalmente entregue do que deve de fato. É um Gabriel, mano, que, cara, de fato ele
não mais se deixa abater pelas circunstâncias, mas enfrenta elas. Então, cara, de fato é isso, mano. E, tipo, graças a Deus, por conta disso tudo, eu pude ter experiência de cura, de ser usado em cura. E, cara, isso de fato é algo que, cara, te revigora. Te revigora de uma forma que você fala, mano, amém, amém demais por isso. Citar um exemplo aqui que a gente falou no começo, eu já tive a oportunidade de ir em algumas igrejas, pregar em algumas igrejas, e, cara, o Espírito Santo, ele sempre me move em cura, de fato. E teve aquela igreja que a gente foi lá no interiorzão de Nilópolis, lá dentro de Nilópolis. Mano, era uma igreja que tinha o quê? Umas 50 pessoas, se não me engano, ou menos, por aí. E durante a pregação eu terminei e no final eu falei, cara, alguém que de fato precisa de uma oração de cura, algo do tipo. E, cara, praticamente quase a igreja inteira foi lá na frente. E aquilo, eu tô falando esse caso porque foi o que mais me marcou, mano. Foi o que mais me marcou. Que quando a igreja toda foi, ficou uma senhorinha lá atrás. E essa senhorinha, a apóstola da igreja, pegou ela e levou lá na frente. E eu lembro que a apóstola só falou assim pra mim, ela não escuta dos dois ouvidos. E eu vi aquilo e eu falei, amém, amém. Tipo, eu fiz questão de, cara, orar todo mundo, um por um. E Deus, ele já tava se manifestando, Jesus, ele já tava aí agindo. Você tava lá, mano, então, tipo assim, tava manifestando o Espírito no movimento. Tava tomando conta daquele lugar. E chegou essa senhora, e, cara, foi a que mais me marcou de tudo, de fato, de tudo é a que mais me marcou. Eu lembro de eu colocar a mão nos ouvidos dela e falar, Jesus, cura sua filha em nome de Jesus. Cara, eu só falei essa palavra. E eu lembro que eu ficava estalando o dedo, ela começou a rir e chorar. Começou a rir, chorar, rir, chorar, rir, chorar. E eu comecei a ficar, uau, tá ligado? Eu falei, mano, Jesus é incrível, cara. E aqui, cara, eu posso dizer, teve outras experiências muito, muito incríveis, muito sobrenaturais, mas essa da senhora foi a que me mostrou, filho, por isso que você passou por tudo aquilo, para dias como esse. Isso é muito bom, cara. Aquilo ali, cara, transformou a minha vida num nível que eu não sei te explicar de fato com palavras. Mas aquele dia ali, mano, me virou, tipo assim, de cabeça pra baixo. O dentro tava dando um mortal, fiquei louco ali. Porque, cara, por mais que a gente tenha crescido no evangelho, quando a gente só escuta, mas não procura viver, você é só mais um ouvinte, você é apenas mais alguém que crê, sabe? E, cara, não é esse ambiente que eu quero, não é essa posição que eu quero ter no reino de Deus. Eu não quero ter essa posição de só ouvir, de telespectador, eu quero agir, mano, eu quero posicionar, independente do processo da guerra que venha, sabe? Então, cara, foi basicamente, de fato, tudo isso que Deus fez na minha vida, continua fazendo. E o Gabriel, mano, é esse. Tá totalmente entregue, disposto a fazer o ID, seja lá onde for, parece clichê, mas eu tô disposto a fazer mesmo, mano. Isso aqui não é papinho, não é marketing de reino, tá ligado? É a realidade. E, mano, é isso, cara. Fico muito honrado de estar aqui, mano, de poder propagar o que Deus fez na minha vida. Espero que, puxa, cada pessoa que ouviu, vai ouvir esse podcast, seja revigorado, que Deus ele venha renovar a fé, que ele venha edificar a sua fé, a esperança. E, mano, amém, é isso. Mano, tamo junto. Muito obrigado, mano. Amém, mano, tamo junto. Mas Tamo a gente junto. já ouviu deixando, mas Sim, é surreal quando a gente para pra escutar e lembrar aquilo que o Senhor fez na sua De vida. fato, de fato. Mano, que o Senhor ele possa dar continuidade daquilo que ele já começou, tá ligado? Tu sabe, sou teu fã. Amém, Amo teu irmão. ministério, mano. Amém, mano. Amo a sua história. Eu tenho certeza que o Senhor vai te levar em lugares muito, muito alto. Para que o nome dele venha continuar sendo glorificado, tá ligado? Então, uma bênção. Mano, é isso, né? Cara, se você assistiu até aqui, você pode compartilhar para que outras pessoas possam ouvir esse testemunho. Yes, sir. Honesto do Gabriel Kelme. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo episódio. Tamo junto. Tamo junto.